Moraes autoriza a participação de Bolsonaro em podcast. Aí eu pergunto, presente de grego ou direito de manifestação? Aí fica a dúvida, né? Aproveitando isso, a defesa também pediu a soltura do Bolsonaro, o fim da prisão domiciliar e também dos contatos dele por telefone. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links estão na descrição. Então, o que acontece? O podcast selecionado, como você já viu na thumb, foi o Café com Ferri. E o Rafael Ferri fez uma jogada de mestre, cara. Uma jogada de mestre fazendo essa solicitação. E isso aqui, claro, vai dar margem para outros canais, né? Outros podcasts, reportagem, um monte de gente para poder fazer isso. Só que o que acontece? Existem algumas questões que precisam ser vistas, né? A primeira delas é que isso aí vai ser só com a condição do próprio Bolsonaro aceitar isso. Vamos dar uma olhada. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a conceder entrevista ao podcast Café com Ferri. A autorização, porém, não garante a realização do encontro. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto, precisa manifestar interesse em participar. O podcast é comandado por Rafael Ferri, investidor e ex-integrante da plataforma Traders Club, focada no mercado financeiro. O STF determinou que a defesa de Bolsonaro apresente sua posição sobre o convite em até 5 dias. Ou seja, a defesa vai analisar isso aí, porque na verdade isso aí é um negócio quase que é irresistível, né, de aceitar. Porém, existe também uma outra observação. O pedido enviado pelo programa mostra que a gravação não será exibida ao vivo e que todas as exigências de sigilo e determinações judiciais serão respeitadas conforme informado pelos organizadores ao tribunal. Se aceitar, a entrevista seria a primeira fala pública do ex-presidente desde que foi condenado pelo STF. Ou seja, o podcast vai ser realizado, ninguém sabe se vai ser à distância, no caso com o Bolsonaro fazendo a transmissão, ou vai ser o Ferri vai ir até lá, não sei, né? A gente não sabe exatamente como é que seria. O fato é que se isso fosse ao vivo, isso ia dar audiência pra caramba. Mas assim, todo portal agora, todo canal agora vai querer tirar uma casquinha disso aí. Ninguém sabe se isso daí vai virar um negócio mais avacalhado, todo mundo vai querer que ele manifeste isso e tal. Enfim, só que aqui a gente vê algumas coisas. Antes de falar desse negócio do Bolsonaro, a gente viu que de semana pra cá nós tivemos muitas novidades, né? Tivemos a liberação provisória aí do Daniel Silveira, a liberação das redes sociais da Carla Zambelli. A gente teve esse negócio agora aí do Bolsonaro. Aí a gente tem que relembrar umas coisas. Por que que Bolsonaro ainda está preso? Como vocês sabem, o Bolsonaro não está em prisão domiciliar por conta do golpe do domingo, né? O golpe do domingão do Xandão. Não, ele está preso porque... fora da denúncia por coação, Bolsonaro deveria deixar prisão domiciliar. Aqui, ó. Gonê excluiu Bolsonaro de denúncia por não ver crime em pai ajudar um filho no exterior. Ou seja, a denúncia apresentada pelo Paulo Gonê diz respeito a essa questão de coação e não do golpe do domingão do Xandão, sabe? Então isso aqui mostra que já que ele não foi apresentado, por que é que ele ainda está em prisão domiciliar? Aí tem esse pedido aqui da defesa do Bolsonaro, ó. Eles, né, apresentaram um novo pedido do STF para que analise o pedido feito no dia 23 de setembro, que solicita a revisão da prisão domiciliar imposta ao ex-presidente. O pedido revelado pela CNN se fundamenta no fato de a PGR não ter incluído Bolsonaro da denúncia que pede a condenação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo por coação. Lembrando que esse negócio só foi revelado agora, né? Assim, no dia 2 do 10, hoje, no dia que eu estou gravando, mas que isso aí já tinha sido apresentado há pelo menos 9 dias, né? Há 10 dias. No dia 23. Então, por que que o Bolsonaro ainda está preso? Aí que tem essa grande
incógnita, né, também foram incluídas no pedido de outras restrições impostas pela Corte em razão dessa investigação, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com autoridades ou embaixadores estrangeiros e a proibição de se aproximar de embaixadas e consulados. Aí, eles fizeram o seguinte, ó, defesa de Bolsonaro, tudo de hoje, tá? Isso aqui é tudo hoje, ó, 2 de outubro também. Defesa de Bolsonaro pede ao STF que libere contato por telefone. Aí aqui já pode deixar uma margem do que poderia ser esse podcast com o Ferri. Porque veja só, como o Bolsonaro está em prisão domiciliar, ninguém sabe se esse pedido que foi feito ali junto ao STF dá alguma margem para o Ferri levar o equipamento dele lá, por causa que aí já seria uma outra burocracia deles serem revistados, deles não poder chegar com nenhum outro aparelho eletrônico, qual seriam esses aparelhos eletrônicos, enfim, ia ser todo essa questão. Então, provavelmente, esse podcast será realizado à distância, né? Vai ser realizado por chamada de vídeo. Até aí, tudo bem. Então, veja só, se ele vai fazer parte desse podcast e é através de chamada de vídeo, por que não liberar o contato por telefone? A gente vai dar uma olhada aqui. Ó. Os advogados Celso Vilade, Paulo Amador e Daniel Tesser solicitaram a Alexandre de Moraes permissão para manter o contato telefônico do ex-presidente atualmente em prisão domiciliar. A defesa também protocolou um pedido para revogar a detenção domiciliar do ex-presidente, que eu já falei, né? E Bolsonaro está submetido à medida no âmbito de uma investigação sobre suposta tentativa de obstrução do julgamento da alegada trama golpista que revelou a sua condenação. Na verdade, ele foi preso mesmo por conta do processo de coação, né? Como eu li a matéria. Apesar de procurador da PGR não ter incluído Bolsonaro na primeira denúncia do caso, a defesa argumenta que o ex-presidente deve responder em liberdade. A denúncia apresentada não encerra o inquérito, permitindo a PGR seguir apurando sua conduta. Ou seja, tem toda essa questão aí do Bolsonaro não falar todo tipo de coisa. É por isso que esse podcast não será transmitido ao vivo. Vai ter todos os tipos de restrição. Ou seja, eu acredito que vai ser assim. Vai ser uma pauta bem restrita. E após a finalização desse podcast, esse podcast vai ser editado, com certeza. E vai ser tirado algumas coisas pela questão de obstrução aliás, pelo sigilo, né? Pelo sigilo do processo, então ele não pode estar se manifestando sobre todo tipo de coisa. Mesmo assim, isso é uma grande oportunidade, porque até então a gente só sabe notícias do Bolsonaro por terceiros, né? Pelo Flávio, pelo Carlos. Mas assim, ou então essas pseudo-notícias assim, né? Mônica Bergamo falando uma besteira, Lauro Jardim falando outra besteira. Não, o Eduardo, né, e o Bolsonaro estão brigados, eles agora, né, um não gosta mais do outro, enfim, essas bobagens. Então, esse podcast seria uma excelente oportunidade para o Bolsonaro estar se manifestando, para ele poder falar algumas coisas. Claro, não vai ser com aquela avidez, né, que o Bolsonaro costuma falar, porque vai ser bem restrito, mas seria uma oportunidade de falar alguma coisa ao público depois dessa ridícula prisão domiciliar que ele está passando. Agora tem aquele negócio, né, que a gente já leu aqui. Ele precisa querer, né? A autorização, porém, não garante. O ex-presidente que cumpre prisão domiciliar desde o começo de hoje precisa manifestar interesse em participar. Ou seja, a gente não sabe se o Bolsonaro vai querer participar, e se ele for participar, também tem uma outra questão, né? Eu tenho certeza que o Bolsonaro quer falar, mas aí os 3 advogados dele precisam estar orientando ele e tal, e chegar num consenso para ver se isso realmente seria algo bom para o Bolsonaro, se realmente seria bom ele estar se manifestando em um podcast. O fato é, porque o Ferri, né, ele foi mais ávido assim para poder chegar e dizer que queria alguma coisa. Tem alguns que falam que, como ele ter sido ex-investidor do Traders Club, ser envolvido com o mercado financeiro, tem muitos que já estão especulando que não, foi liberado por conta do Tarcísio. Aí o Tarcísio é o candidato do sistema, aquela coisa toda que a gente está acostumado. Mas eu acho que independente de quem o Bolsonaro apoiar, caso ele não venha se candidatar no próximo ano por essas questões do Xandão, quem o Bolsonaro indicar
vai ser um nome para poder segurar esse estandarte da direita aí, que eu acredito que vai unificar a coisa toda, porque tem muita gente que não gosta do Tarcísio, fala que ele é o candidato do sistema, mas uma boa quantidade de bolsonaristas também vão lá e vão votar podem votar no Tarcísio justamente porque o Bolsonaro está indicando ele para tal. Então, resta saber, o Bolsonaro vai aceitar participar desse podcast? Ele vai ou vai negar, vai achar melhor que seja isso? Eu vou até colocar uma enquete aqui no canal para poder saber a sua opinião sobre esse assunto. No mais, a gente fica aguardando para saber como vai ser a manifestação do Bolsonaro em relação a tudo isso. Mas a gente vê que isso aí é um ótimo ponto para a gente ter como observação. O Xandão tá cedendo, viu?